Muito bem, então vamos em frente. Agora chegou a hora de nós encontrarmos os sinais. Como é que nós podemos saber que estamos ansiosos? Como é que nós podemos saber que estamos ansiosos em excesso? Então, existem sinais físicos, sinais mentais, sinais emocionais e sinais comportamentais. Na medida que nós olharmos para cada um desses sinais, você pode tomar nota e ver o quanto é que isso acontece com frequência com você. Então, preste atenção no quantos sinais ocorrem e também na intensidade desses sinais. Então, começando com os sintomas físicos da ansiedade. Nós temos uma série de sistemas no nosso corpo, o sistema circulatório, o sistema respiratório, temos o sistema ósseo, o sistema glandular, né? Uma série de sistemas que interagem entre si. E no sistema glandular existem as suprarrenais e elas liberam adrenalina e cortisol quando percebe que o organismo está sendo atacado, está passando por uma ameaça e que precisa se preparar para lutar ou fugir. Então, liberando adrenalina e cortisol, isso vai ter uma série de efeitos, como o aumento das batidas do coração, uma taquicardia, para que o sangue chegue a todas as partes do corpo e prepare o corpo para a luta ou fuga. E é assim desde o início do mundo. Né? Então, veja bem, um aperto no peito é muito frequente, às vezes chega a ser até uma dor, né, que a pessoa sente fisicamente. Né? Há uma respiração ofegante, uma falta de ar. Alguns desses sintomas se confundem com sintomas de distúrbios cardiovasculares, né? Mas muitas vezes é apenas ansiedade. Então, a respiração ofegante é uma falta de ar, rubor, muito frequentemente a pessoa ruboriza, né? Há uma náusea muitas vezes, vômitos, aumento da glicose e da gordura. Né? Isso, se a pessoa passa por ansiedade muito frequentemente, a pessoa começa então a perceber esse aumento da gordura devido ao aumento da glicose também. Há um formigamento, tonturas, vertigens, cansaço ao acordar. A pessoa acorda cansada, não dorme muito bem, às vezes até por causa da micção frequente, ela tem que levantar várias vezes durante o sono. Há uma fadiga também durante o dia, a boca seca, tensão muscular, aumento do suor, tá? E outros problemas gástricos, assim, diarreia, dor de barriga, enfim. Então, esses são alguns dos sintomas físicos. Com quantos desses sintomas você se identifica? Claro que todos nós sentimos a maior parte deles ao longo da vida, mas quando eles são muito intensos e muito frequentes, então isso exige um cuidado para desenvolvermos estratégias para lidar melhor com a ansiedade, transformando-a em estados de maior equilíbrio. Então vamos ver os sintomas mentais da ansiedade. O pensamento negativo, muitas vezes pessimista, desenhando um quadro negativo, um quadro ameaçador à frente, como se tudo fosse dar errado. Tá? Existem pensamentos mórbidos relacionados ao medo da morte, ou a pessoa tem vontade de chutar o balde, a pessoa tem vontade de desistir, de se esconder. Pensamentos obsessivos, ou seja, pensamentos que voltam e voltam e voltam, sempre o mesmo pensamento, muitas vezes tirando o sono da pessoa. Né? Então, esse descontrole do pensamento vai indo para uma confusão mental. Muito pouca concentração, a pessoa começa a se distrair com muita facilidade e esquecer coisas bem simples, às vezes até o nome de pessoas. Como diz um amigo, não esqueça o nome da sua mulher que você vai ter problemas. Não esqueça também datas importantes como de casamento, você vai esquecer uma vez só. Né? Ele diz, muito interessante. Mas veja, há um comportamento frequente, né, comportamento mental de perfeccionismo.
Nada que a pessoa faz é suficiente. Ela está sempre desejando algo melhor. Nunca é suficiente, é uma sensação que toma conta e a pessoa se sente incapaz mesmo de fazer as coisas bem. E há uma distorção da percepção também. Né? Então, essa distorção da percepção ocorre pela supergeneralização, ela ocorre por uma série de comportamentos ligados, por exemplo, à excessiva intelectualização. Ocorre também uma, uma tendência assim da pessoa achar culpados, tentar colocar a responsabilidade em outras pessoas, um comportamento mental assim de tudo ou nada, ou presta ou não presta. Muitas vezes não é nem 4, nem 40, né? Quer dizer, está no meio termo. Tá? Então, a pessoa muitas vezes fica radicalizando e tende a querer imaginar o que as pessoas estão pensando, numa espécie de leitura mental. Ah, tu tá me culpando, tu tá me agredindo, enfim, a pessoa vai projetando uma série de leituras mentais como se pudesse ler os pensamentos das pessoas. Também existe uma tendência, além dessa catastrofização, né, que nós já falamos, existe muitas vezes a tendência da pessoa de ficar em cima, de usar expressões como eu tenho que, eu preciso, eu devo, e fica repetindo aquilo como um pensamento obsessivo que só piora a situação. Né? Então há um pensamento de impossibilidade, tudo é difícil. Né? Então tudo isso são sintomas da ansiedade. E muitas vezes a pessoa se identifica com o problema, se identifica com as pessoas ou leva as coisas para o lado pessoal. Com quantos desses sintomas, desses sinais, você se identificou? Vamos agora ver outros sinais que são os sinais ligados à emoção. Então, quais são os sintomas emocionais? A tensão, o nervosismo tomam conta, a pessoa fica muito irritada, se irrita por qualquer coisa. Ela costuma dizer assim: tu tá me irritando, as coisas me irritam. Seria melhor ela dizer: eu me irrito com as coisas, eu estou me irritando com isso, com aquilo, com você. Tá? Porque nós vamos, num dado momento, prestar mais atenção, então, na linguagem, como um meio também de diminuir a ansiedade. Mas veja bem, a apatia. Né? A apatia, a pessoa se sente apática, distanciada, muitas vezes se isola. Né? Então há uma sensação de catástrofe iminente, como se algo terrível fosse acontecer, principalmente na ansiedade generalizada, que nós vamos ver depois. Né? Há um medo constante, uma apreensão, muitas vezes chega a pânico. Né? Quando a ansiedade aumenta muito, ela chega a um estado de pânico. Problemas para dormir são comuns, pesadelos, uma perda de interesse pelas coisas que davam prazer, que é muito parecido com a apatia, né? A necessidade extrema de escapar da situação, dúvida sobre a própria competência, preocupação desproporcional. O problema às vezes é pintado assim como se fosse uma enorme lupa que torna o problema muito maior que ela se sente menor que o problema. Né? Então é muito frequente também a agitação de braços e pernas. Isso, nós vemos que alguns desses sintomas eles são ao mesmo tempo físicos quanto emocionais e mentais. Por isso que muitas vezes alguns aspectos físicos estão, digamos assim, citados junto com os emocionais. E vamos ver agora quais são os sintomas, os sinais comportamentais que nós podemos ter. Com quantos você se identificou nesse? Então aí temos os sintomas comportamentais. Né? É muito frequente a pessoa abandonar tarefas pela metade. Ela começa as coisas, mas não consegue manter a motivação para seguir em frente. Né? Ela também evita desafios,
foge de todo tipo de enfrentamento, seja situações que ela precisa enfrentar, pessoas ou mesmo situações. A pessoa fica muito inquieta com um movimento muito repetitivo de braços e pernas, né? Tem aquelas pessoas que ficam sacudindo as pernas todo o tempo, né? Ou então fica se coçando, repetindo movimentos, alguns ficam brincando com o cabelo. Tudo isso mostra um excesso de ansiedade, né? Então, existem tremores, a pessoa tende a falar muito, se explicar muito também, é um dos sintomas da ansiedade, né? Há uma irritabilidade, a pessoa se irrita por qualquer coisa, se irrita com, às vezes com sons altos, com a voz de alguém, com interrupções, e muitas vezes perde o controle nesse perfeccionismo, né? Há um nervosismo que começa a ficar crônico cada vez mais, quanto mais a pessoa é vítima desse sintoma de ansiedade, né? E há um comportamento errático. A pessoa, em quase tudo que faz, ou cai alguma coisa, ou, enfim, ela não consegue fazer uma coisa completamente bem feita. Então, esses erros vão atravessando o dia e quase tudo que ela faz de uma forma incompleta, né? E muitas pessoas assim também têm uma sensação de morte, e às vezes, como eu já disse antes, uma vontade de desistir, de chutar o balde, de sumir, enfim, a pessoa diz isso, inclusive, tem vontade de sumir, né? E muito frequentemente ocorre o isolamento. Agora, o isolamento, ele não precisa que a pessoa se afaste das pessoas. Às vezes a pessoa está num ambiente social, ou mesmo na família, e não desliga do celular. Fica, assim, muitas vezes fazendo coisas que nem são tão importantes, mas tem dificuldade de ficar presente, atenta junto às pessoas, né? Então, eu não sei com quantos itens você se identificou, mas verifica, porque na medida que você tenha uma identificação tanto com sintomas físicos, mentais, emocionais e comportamentais, isso mostra que esse programa é para você. Mostra que você se conhecer mais, você aprender a administrar realmente todos esses elementos, vai levar você de uma pessoa ansiosa para uma pessoa muito mais calma, uma pessoa com muito mais autodomínio. E isso com certeza vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Então nós vemos aí uma série de sintomas, de sinais que mostram que você precisa cuidar de si mesmo, precisa fortalecer o seu equilíbrio emocional, fortalecer o seu autodomínio, e esse é o caminho para uma vida com mais qualidade. Eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço.